Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus e do Mestre Jesus para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos lá nos itens 3 e 4. Preservar-se da avareza, no item 3. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize-me a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: Que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei? Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reservar muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, goza. Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? O que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Isso está lá em Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Jesus em casa de Zaqueu, no item 4. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro. Sicômoro é uma figueira, conhecida como figueira doida ou figueira do faraó, para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em sua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: Ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Homem de má vida porque os publicanos eram considerados pessoas não gratas, pessoas ruins, que cobravam os impostos. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e, se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Isso está lá em Lucas capítulo 19, no versículo 1 a 10. Então, os publicanos eram cobradores de impostos, pessoas que, via de regra, obtinham grandes lucros em negócios pouco escrupulosos, sendo por isso reprovados e desprezados pelos judeus. Como podemos interpretar a excessiva curiosidade de Zaqueu em ver Jesus? Sabendo da natureza dos ensinamentos de Jesus, baseados na justiça e na caridade, Zaqueu talvez afligia-se por reconhecer o mau uso que fazia de sua vida e de sua riqueza, e desejoso de dar a ambas um novo sentido, buscava encontrar o Mestre. A consciência de Zaqueu o acusava do mau uso da riqueza e ele buscava em Jesus a força para redimir-se. A riqueza é a mais difícil das provas, porque favorece o desenvolvimento das paixões e bloqueia o sentimento da fraternidade, entravando
o progresso das criaturas. De que modo agiu Jesus em relação a Zaqueu? Aproximou-se dele espontaneamente e pediu-lhe hospedagem em sua casa, facilitando assim o encontro com aquele que tanto desejava conhecê-lo. Assim como se colocou diante de Zaqueu, Jesus também está permanentemente diante de nós, à espera de que o procuremos para dar novo sentido à nossa vida. Porque as pessoas que presenciaram o fato criticaram a decisão de Jesus de hospedar em casa de Zaqueu. Porque Zaqueu, conforme foi visto antes, sendo um publicano, era considerado pelos judeus como pessoa de má vida, indigno, portanto, de receber a visita do Mestre. Jesus buscava a companhia dos errados para auxiliá-los no caminho da própria salvação. O Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Qual a atitude de Zaqueu durante o encontro com Jesus? Ele reconheceu que seus bens seriam de grande valia para os necessitados e arrependeu-se dos prejuízos que havia causado ao trem, dispondo-se a repará-los generosamente. Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. O que mudou na vida de Zaqueu a partir do seu encontro com o Mestre? O destino que ele passou a dar da sua própria vida, pois antes cuidava apenas dos próprios interesses e de acumular bens, passando depois a reparar as faltas cometidas e a dividir sua riqueza com os necessitados. Quando alguém se encontra com o Mestre e lhe abre o coração aos sentimentos, não pode mais viver como vivia antes, mas torna-se um novo homem no amor e na caridade. Qual o sentido da palavra salvação usada por Jesus? Jesus referia-se ao esclarecimento que lograra alcançar o espírito de Zaqueu e a caminhada que iniciava em direção ao reino de Deus, através do auxílio ao próximo. Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão. O que nos ensina a parábola de Zaqueu? Que a riqueza tanto pode ser causa de atraso como de elevação espiritual, conforme a destinação que lhe damos. A riqueza não constitui um mal em si mesma, é o uso que dela se faz que a torna motivo de queda ou oportunidade de elevação espiritual. E para concluir, a riqueza tanto pode ser motivo de atraso quando seu detentor a utiliza apenas em proveito próprio, como ocasião de progresso espiritual, quando é colocada a serviço do próximo. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que me tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro e pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe sempre.